Bom, muito bom dia, agora em definitivo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não estava ainda logado, entrou agora. Meu nome é Rodrigo Paulo, eu sou gerente de marketing do Grupo Módulo. Eu já estou aqui com o Carlos Eduardo Carvalho, que é sócio-diretor da Bridge, e hoje nós vamos falar sobre o iTunes, a última versão do iTunes, que é a V3, e que há 9 anos não sofre uma grande revisão. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou passar a palavra para o Carlos, que está aqui do meu lado no escritório da Bridge. E antes disso, só vou passar algumas orientações e fazer uma rápida apresentação do Grupo Módulo. Então, para vocês que estão assistindo pela primeira vez um webinar do nosso grupo, a gente pretende aí ter uma duração de mais ou menos 1 hora. Essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada no site da Bridge, provavelmente hoje no final do dia ou no máximo na sexta-feira. Nós vamos enviar um e-mail com o link para todas as pessoas que se inscreveram e que estão presentes agora. Então, tenho certeza de que o e-mail que vocês fizeram o cadastro está correto. Se não, vocês podem mandar uma mensagem para a gente através do nosso até do próprio site da Bridge, que tem um formuláriozinho ali, e a gente manda o link para vocês assim que ele estiver disponibilizado. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem enviar pela própria ferramenta. Do lado direito da tela de vocês deve ter uma abinha como essa. Se vocês apertarem nessa setinha vermelha, vai aparecer uma tela com essa, depende da versão do seu navegador e do seu sistema operacional. E vocês podem mandar essas questões, pode ser uma dúvida técnica, pode ser uma pergunta para o Cadu, pode ser um comentário sobre alguma coisa que ele fez. Nós não vamos interromper a apresentação, mas ao final a gente deve reservar uns 10, 15 minutos para responder a todas as perguntas. Caso sobre alguma pergunta sem resposta, o Carlos Eduardo tem o contato de vocês e vai entrar em contato pessoalmente, por e-mail ou até mesmo por telefone. Então, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de selecionar a opção de Mic and Speakers para que vocês possam ouvir através do seu computador ou do seu smartphone ou do seu tablet a transmissão e as perguntas e comentários vocês mandam através dessa tela. Então, só para dar uma pequena introdução para quem não conhece ainda a Módulo é uma empresa brasileira com sede aqui no Rio de Janeiro, tem hoje aproximadamente 450 funcionários espalhados aí, por 4 sedes no Brasil e escritórios nos Estados Unidos, Europa e Índia e clientes em países em quase todos os continentes. A Módulo é uma empresa de softwares e soluções. Nosso principal software é o Risk Manager, que é um software de automação de governança, riscos e conformidades, com uma forte base em tecnologia, mas que também hoje tem aplicações e módulos específicos para governança e riscos corporativos. E a principal função do Risk Manager é automatizar esses processos, fazer a automação desses processos para aumentar a produtividade, diminuir erros. E nós oferecemos soluções integradas não só para TI, como eu falei, mas para a gestão de riscos corporativos, proteção de infraestruturas críticas, e temos aplicações para cidades inteligentes, defesa e segurança pública. E dentro do Grupo Módulo, nós temos hoje 4 empresas, a Eras, que é o nosso escritório que atende o Espírito Santo e Minas Gerais, a Trust, que é uma startup que tem soluções de aplicativos de comunicação corporativa para substituir o WhatsApp e outros similares, e a Smart Cyber, que é uma empresa especializada em segurança cibernética, testes de invasões, tem alguns produtos específicos, algumas soluções específicas de cibersegurança, que inclusive é tema do nosso próximo webinar, que vai ser no dia 2 de junho, também às 11 horas. Mais informações, eu vou passar o link no final, mas vocês podem entrar no site da Módulo, módulo.com.br, tem um banner ali e tudo, e vocês já podem fazer a inscrição para este webinar também. E falando da Bridge, a Bridge dentro do Grupo Módulo, ela é empresa especializada em consultoria de governança e processos de TI e também tem se especializado em fazer consultoria de processos de negócio, além de fazer algumas ações de treinamento in company dentro
dessas áreas. Então, sejam todos muito bem-vindos, eu não vou me estender muito, eu vou passar a palavra para o Carlos Eduardo Carvalho, ele é sócio fundador aqui da Bridge e tem uma grande experiência em governança de TI, é um instrutor oficial do ITIL, então tem um grande conhecimento, já participou de vários projetos de implementação de ITIL, de aprimoramento de ITIL em empresas dos mais diversos setores, e hoje o tema desse webinar é justamente isso, e ele vai falar um pouquinho da experiência prática dele trabalhando nessas empresas, trabalhando nesses projetos que envolveram serviços de TI, e vai falar sobre a visão dele do que é prático ainda no ITIL, do que poderia ser aprimorado, do que poderia entrar, enfim. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o Carlos e sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, mandem suas perguntas para mim, para a nossa equipe, para o Carlos, através do chat. Então, muito bem-vindo. Então, Carlos, a palavra é com você. Só um minutinho que está tendo uma dificuldade no microfone do Carlos. Só um minutinho. Só um minutinho que a gente está tendo um probleminha no microfone do Carlos. Ele vai usar o meu computador aqui e assume daqui. Tá bem? Só um minutinho. Então, gente, desculpa, teve um problema no microfone do Carlos, ele vai usar o meu fone aqui. Vou tirar aqui só para... Bom dia, pessoal. Desculpem aí por esse probleminha técnico, mas já estamos aqui em posição de início. Só para confirmar, Rodrigo, eu já estou com essa tela aqui de projeção ou a gente faz uma reversão aqui? Tá, a gente vai começar em 30 segundos, só para finalizar aqui o acerto da tela. Bom, pessoal, então, como o Rodrigo apresentou, agradeço aí a presença de todos. Meu nome é Carlos Eduardo Carvalho. Eu estou bem satisfeito de fazer essa apresentação aqui para vocês. A gente está com um público bastante grande aqui assistindo online conosco. E para quem nunca participou de um webinar da Bridge, eu queria primeiro contextualizá-los que esse webinar, assim como todos os outros que a gente faz, eles têm o objetivo principal de transferir e compartilhar conhecimento. Tá? Essa é uma política que a Bridge adota desde o seu início. Então, nós temos aqui alguns slides pela frente contando um pouco das nossas experiências. A gente não tem a intenção desse webinar ser comercial, a expectativa não é apresentar para vocês produto, tentar vender nada para vocês. A expectativa também não é fazer uma discussão conceitual. Então, para quem nunca discutiu esse assunto, para quem está entrando no mundo IT pela primeira vez, eu não vou ter tempo, e nem é meu objetivo fazer aqui a apresentação básica dos conceitos. Existem diversos vídeos na internet para isso, cursos. Aqui eu me proponho a fazer um pouco um apanhado histórico, bem rápido, e ir direto na proposta de valor desse webinar, que é discutir da nossa experiência, o que deu certo e o que as empresas
falharam, onde as empresas falharam, pelo menos aquelas empresas que estão na média da operação e da maturidade brasileira. Tá? Para fechar, a gente vai falar das visões de futuro, o que está acontecendo no cenário dos players que discutem o White. E, por fim, nos últimos 5, 10 minutos, eu vou me colocar à disposição para fazer a resposta de algumas perguntas. Tá bom? Então, pessoal, eu vou entrar rapidamente numa discussão histórica, só para contextualizar o que aconteceu nos últimos anos. Tá? Bom, primeiro, de onde surge a discussão White? A própria sigla já dá uma dica, né? Uma biblioteca de gestão da infraestrutura de TI. Então, ele surge em 89, mais ou menos ali no final da década de 80, com o governo britânico definindo e publicando melhores práticas para gerenciar a sua infraestrutura e os seus serviços de TI. Então, havia uma demanda entendida pelos pesquisadores e pelo governo britânico para padronizar formas de gerenciar a infraestrutura de TI, que ano após ano, desde o começo da década de 80, vinha crescendo de uma forma avassaladora com o boom da microinformática. Então, em algum momento, pesquisadores pararam, junto com membros governamentais, para definir uma forma, entre aspas, padrão, uma melhor forma de gerenciar os serviços e a infra de TI. Então, a demanda lá atrás era padronização de uma forma efetiva, eficaz e eficiente ao mesmo tempo, para gerenciar a infra de TI. Rapidamente, pesquisas acadêmicas e empresas de mercado tiveram interesse no assunto, viram que ali tinha coisa boa, falando assim de forma mais prática, e deram suporte ao incremento da versão inicial, que foi para o mercado de uma forma aberta, como uma biblioteca, uma referência de boas práticas. Surge, então, a versão 2. A versão 2, ela tem uma demanda, um propósito de padronizar e estabilizar os serviços de TI. Então, com o advento e o crescente uso de internet, o crescente uso de serviços entre empresas e dentro das empresas, TI cada vez mais subindo nas discussões de negócio, a versão 2 vem com um propósito de estabilizar a operação e o suporte e a entrega de serviços. Manter as coisas funcionando, manter estabilidade. Essa é a principal demanda que trouxe para dentro de empresas e organizações públicas e privadas o uso da versão 2. Eu preciso ser mais eficiente no meu suporte, eu preciso ser mais clara na minha entrega de serviços. Tá? Porém, com o tempo passando, essa discussão ela se resumia muito a uma visão operacional da TI. E o que acontecia lá fora é que as empresas iam colocando cada vez mais tecnologia da informação como um fator diferencial nas suas estratégias de negócio. Negócios digitais, modelos de digitalização, integrações internacionais de diferentes tipos de arquitetura. A versão 2 do White começou a ficar muito apenas para o time de infra, apenas para o time de Service Desk. Por muito tempo, o White foi visto como a biblioteca para o pessoal que trabalha com suporte, incidentes, mudança. E aí não. Então, pararam. Novamente, um grupo formado por diversos profissionais que incluem pesquisadores, professores de universidades na Índia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, líderes empresariais, os big players de tecnologia, se juntaram para entender qual era a nova mentalidade necessária para a TI. E aí fizeram a versão 3, com 5 livros, que é a versão ainda em voga, foi atualizada em 2011, mas é uma atualização pequena, não é estrutural. Tá? Então, a demanda para a versão 3, pessoal, não era mais fazer a entrega e o suporte de serviços de TI estável. Não era só isso. Isso não era suficiente. A versão 3 ela vem com um propósito de reconfigurar o mindset do uso de tecnologia da informação nas empresas. Entender TI como serviço. Entender o serviço de TI como um ativo estratégico para a empresa. Assim como você entende marketing, muitas vezes, como um ativo estratégico, porque ele posiciona você no mercado, faz o seu produto ter mais visibilidade, mais valor agregado, TI também queria, lá em 2007, subir a escada de prioridades estratégicas na empresa. Então, a versão 3 surge com um diálogo mais estratégico.
Tá? Por que foi atualizado em 2011? Porque algumas tecnologias, alguns adventos computacionais, como, por exemplo, o uso mais intensivo de cloud computing e outros tipos de tecnologia, tornaram necessária essa revisão. Alguns novos processos surgiram, pouca coisa, nada que mude de forma estrutural, como eu digo. Então, eu poderia dizer que de 2007 para hoje, pouca coisa evoluiu nos conceitos. Mas isso não significa que a versão esteja saturada. Esse é o principal objetivo desse webinar. É mostrar que, por mais que a gente esteja falando de 9 anos, poucas empresas avançaram nas disciplinas base que a versão 3 se propõe a oferecer em termos de referências. Tá? Vamos fazer aqui, então, uma rápida brincadeira, né? Qual era a demanda em 2006 para 2007? Qual era a principal demanda que os líderes de negócio passavam para os líderes de TI? Estabilidade, desempenho, manter o SLA, manter o business funcionando, evitar o crescente número de incidentes, evitar a perda, a ruptura de mercado por causa de TI. Então, eu acompanho particularmente, desde 2006, 2007, a entrada da versão 3 no Brasil, e grandes empresas fizeram grandes projetos de implantação da V2, como, por exemplo, a Petrobras, aqui no Rio de Janeiro, um enorme projeto para implantar a V2, e outras empresas que trouxeram a ITIL para padronizar, estabilizar. Canal único de contato, ponto de referência, catálogo de serviços, manter a estrutura enxuta, e eu gosto de usar essa expressão, ela não é pejorativa, ela é técnica, manter a cozinha funcionando. A cozinha é o bastidor, é tudo aquilo que está atrás de quem pede um serviço para TI. Tá? Em 2016, pessoal, não dá mais para a gente enxugar a discussão ITIL, é isso, não dá mais para a gente enxugar e reduzir todo o potencial de uso do modelo para suporte a incidentes e catálogo de serviços. O líder de negócio hoje, os líderes digitais de negócio hoje, têm demandas muito mais complexas. Demandas que envolvem o uso de estrutura bimodal, paralelização da governança de TI, modo 1, modo 2, discussão pesada de cibersegurança, diversos aplicativos e diversos dispositivos simultaneamente sendo gerenciados por TI. Cada funcionário não mais com uma máquina, mas com uma máquina, com um iPad, com um celular corporativo, com um celular pessoal, diferentes arquiteturas, iOS, Android, Windows, cada vez mais negócio querendo informações e dados em tempo real, Analytics. Então, ainda usar ITIL apenas para gestão de incidentes, gestão de mudança, manter continuidade, é você pegar algo que tem um potencial 100 e dar a ele um uso de valor 10, fazendo aqui uma analogia. Tá? Então, isso é para provocá-los que existe a necessidade de evoluir a cabeça do uso do modelo. Tá? Se a gente não tem uma atualização do framework em si, temos que ter a atualização do nosso modelo mental, como é que a gente adapta um conceito que é genérico para uma realidade hoje que é muito mais descentralizada, que é muito mais complexa tecnologicamente falando. Tá? E aqui eu queria mostrar para vocês, eu não sei se alguém já viu essa figura não circula muito por aí. Essa figura é antiga, ela é a primeira tentativa de enquadramento conceitual da versão 2. Cada figura geométrica dessa daí, com as cores e com os formatos, era uma tentativa de livro, né, de abordagem da versão 2. Então a versão 2, ela tentou ser um framework para discutir, além de suporte e entrega, o planejamento, a perspectiva de negócio estratégica, a gestão de sistemas e aplicações. Porém, o que vingou mesmo, quando a gente fala de versão 2, é o que está em vermelho aqui. 2 livros tornaram-se perpétuos na versão 2. A entrega de serviços e o suporte a serviços. Então, eu conversei com algumas pessoas, a minha equipe conversou com algumas pessoas antes do webinar, para perguntar para elas assim, algumas pessoas que a gente selecionou, você tem alguma demanda específica que você gostaria que a gente tratasse nesse webinar? E algumas pessoas falaram assim, fala rapidinho, se você puder, o passo da migração 2 para 3, que isso não é muito claro ainda para a gente. Então, rapidamente falando, percebam na versão 2
como os processos e a abordagem era centralizada no núcleo, na cozinha, entregar um serviço e suportar um serviço. Então, se eu entrego um serviço de e-mail corporativo, eu tenho processos para definir e modelar esse serviço e manter ele funcionando. Isso é uma discussão bem tática. Isso é uma discussão que cabe apenas ao gerente de TI ali com o seu time. A versão 3 vem com uma abordagem propondo ser uma abordagem mais holística, de ciclo de vida do serviço, desde a sua estratégia, primeiro livro da versão 3, Service Strategy, até o entendimento se esse serviço serve para o negócio, se ele traz valor, que indicadores eu coleto desse serviço, como é que eu valido a minha posição estratégica, que é o último livro, o Continual Service Improvement. Então, para quem ainda está na mentalidade da versão 2, ou para quem não tinha essa visão clara do que mudou, não só mudou a configuração de livros, mas mudou também a abrangência. A versão 3 ela se propõe a ser um framework que dialoga diretamente com o negócio através de uma abordagem de estratégia de serviços. E aí eu seleciono esses 3 processos dentro do quadrante de strategy para falar um pouco sobre eles daqui para frente. Gestão financeira de serviços, gestão do portfólio de serviços e gestão de demanda são disciplinas pouco usadas nas empresas que nós analisamos. Tá? Eu vou falar disso um pouco para frente. Idem para a discussão de CSI, Continuous Service Improvement. Poucas empresas com a maturidade de fechar o ciclo, que é o ciclo PDCA embutido aqui na versão 3 do IT, que é o ciclo de coleta de indicadores e tomada de decisão para gerar o passo seguinte da melhoria contínua. Tá? Então, agora, passada essa breve história, vamos então para o ponto central do webinar. O que deu certo e onde falhamos? Aqui é uma análise da Bridge. Se você pegar algum outro autor ou outro profissional experiente no mercado, pode ser que ele concorde ou não. Então, aqui não é uma verdade. É uma síntese de análise de profissionais que trabalham com isso desde o começo da versão 3 aqui no Brasil e tem uma bagagem grande aí de projetos públicos e privados, sala de aula, certificações. Essa sinaleira do lado direito para a gente mostra aquilo que as empresas conseguem fazer bem na sua média. Né? Se algum de vocês for de uma empresa, de um órgão, de uma organização que esteja além disso, eu diria que você está bem. Você está como a parte final de uma curva normal em que você não é a maioria, você não é o padrão. O padrão é que uma empresa não tenha avançado quase nada ou nada na discussão de Service Strategy. Definir custeio dos serviços de TI, fazer cobrança reversa, ter relacionamento no nível estratégico de desdobramento, estratégia de negócio, estratégia de TI, com maturidade fazer orçamento de TI, definir o portfólio, definir previsão de demanda. Esse livro ele serve para que o gestor de TI, o CIO ou o corpo de gerentes, trate a unidade organizacional TI como se ela fosse uma empresa de mercado que tem budgets, que tem estratégia, que tem serviços e produtos para o seu cliente, e que ela tivesse um patamar de pensamento e processos estratégicos para se relacionar com as suas áreas de negócio. Então está em vermelho. Pouco disso a gente vê acontecendo. Eu vou explicar lá na frente, no detalhe, algumas desses insights. Quando você vai para o livro de desenho de serviço, que aqui dentro você tem assuntos como o catálogo, SLA, segurança, fornecedores, continuidade, capacidade, disponibilidade, você já tem... Oi, pessoal, recebi aqui um feedback que o áudio se perdeu. Eu vou voltar um pouquinho então a frase, só para não ter nenhuma perda para ninguém, tá? Falei então da abordagem e análise do strategy, que é a parte de estratégia de serviços. Dentro da abordagem de design, que é traduzido oficialmente para desenho de serviços, mas também poderia ser entendido como o projeto dos serviços de TI, a gente já tem algumas práticas parciais implantadas nas empresas aqui no Brasil. Porém, quase sempre isso se resume a ter um catálogo e ter uma definição macro de níveis de serviço. Tá? Não avançamos muito para uma discussão mais precisa de níveis operacionais, os OLAs,
Os planos de continuidade nem sempre estão atualizados. A parte de fornecedores quase sempre é desestruturada. Existem diversas planilhas, diversos controles. Então, sinal amarelo aqui para design. A gente precisa evoluir mais no livro de design. O livro de transição de serviços, que tem as disciplinas de mudança, configuração, liberação e testes, conhecimento. Essas disciplinas, elas até têm uma penetração mais forte no mercado. Você tem diversas empresas que têm um processo de change, que têm um inventário da TI. Eu coloco verde porque tem muitas empresas que fazem isso. Porém, a crítica é, muitas vezes fazem isso sem um vínculo claro com a estratégia, por ser um livro que está com a sinaleira vermelha. Então, você tem, muitas vezes, critérios de aprovação de mudança, definição de mecanismos de rollback, que são feitos no nível tático operacional e não refletem um item claro, um posicionamento claro da estratégia, do PDTI, do plano diretor de TI. Tá? Isso deveria estar amarrado, isso deveria estar vinculado. Continuando aqui na nossa análise, o livro de operações é onde tem mais uso no mercado. Então, se você fala IT numa discussão de negócios, de bar, família, enfim, qualquer momento que você fale sobre o termo, é mais comum que as pessoas capturem rapidamente um pensamento sobre o Service Desk, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, cumprimento de requisição. Então, o uso mais corriqueiro do modelo está dentro da abordagem do Operation, que é a operação, que é onde você está entregando serviços e suportando todo tipo de demanda, falha, incidentes da sua operação. Porém, muitas vezes as empresas têm esses processos, porém, não fazem a coleta e captura de forma efetiva dos indicadores para gerar a melhoria contínua. Então, para na execução, não fazem o controle. E muitas vezes também usam esses processos também sem vínculo com a estratégia. Dando um exemplo claro sobre isso. Como é que você faz a priorização dos seus chamados, dos seus incidentes? Muitas vezes, e eu posso falar por experiência própria, é um analista de TI que estava responsável pelo projeto de implantação da CA, enfim, do Remedy, do Vivais, ou de algum desses softwares de Service Desk. Esse analista fez lá uma configuração de uma regra de negócio na ferramenta e definiu prioridade máxima para fulano, média para ciclano, é crítico isso, não é crítico aquilo. Isso foi discutido em um patamar tático operacional dentro da própria TI. São poucas as empresas que fazem uma abordagem completa do ciclo de vida, por exemplo, nesse caso, e levam as discussões de priorização, sequenciamento, gerenciamento de fila do atendimento para o comitê de governança ou para o comitê estratégico de TI, para que essa discussão vire uma discussão de negócio. Então, o livro de operação ele tá em funcionamento em muitas empresas, só que muitas vezes desconexos da posição estratégica de TI que ela deveria ter nos seus negócios. Tá? E aí são raras as empresas e órgãos, governo, enfim, prefeitura, que a gente passa, que tem maturidade na melhoria contínua. Maturidade na análise dos indicadores da operação, na definição de tendências, na proposição de revisões da estratégia, proposição de revisões da operação, através de uma equipe de qualidade, uma equipe numérica, quantitativa, pessoal de dados, pessoal forte em estatística, dentro de TI, para orientar revisões nos processos, para orientar melhoria nos serviços, que é a proposição ágil. Fazer o plano de melhoria dos serviços a partir dos KPIs. Então, isso aqui evoluiu muito pouco. A gente está falhando. E assim, pessoal, eu sempre vou entender que é um jogo de empurra-empurra. Muitos de vocês estão acompanhando a minha fala aqui e podem estar pensando, Cadu, mas não é tão simples assim, não é só ler a disciplina e aplicar isso. Tem uma cultura organizacional que não deixa a gente fazer isso, não tem orçamento, não tem gente. Eu vou responder, eu sei porque eu estou dentro das empresas. Eu sei que é difícil você conseguir levar para o conselho da sua empresa, para um diretor financeiro, um aumento de budget para uma equipe que vai fazer QA, vai fazer Quality Assurance nos indicadores de operação. Poucas empresas estão conseguindo um diálogo fluido entre negócio e TI, porque
ainda, infelizmente, no Brasil, muitas empresas tratam a TI como gasta pouco, mantém o negócio funcionando e não me pede mais gente, não. Você já tem muita gente. E aí o que acontece? O time de projetos tem uma fila, um backlog de projetos enorme. O time de infra e operações tem um backlog de chamados enorme. O gerente atua tanto como gerente como nível 3, especialista, participa de reunião de mudança. Enfim, não cabe dentro da TI hoje a estrutura de pessoas e processos e orçamento necessária para essa máquina toda rodar. O grande desafio é quebrar essa cultura, fazendo com pouco de pessoas que a gente tem, com pouco de orçamento que a gente tem para isso, fazer mudanças significativas que o negócio comece a olhar e falar: legal o que você fez, você está sugerindo uma melhoria que vai aumentar a minha disponibilidade do nosso e-commerce? Bacana. Então eu começo a entender que isso é importante. Então, assim, pessoal, a minha análise ela é crítica, mas também com o conhecimento de que lá atrás a gente não tem, às vezes, o suporte necessário para ter toda a infra necessária para esses 5 livros rodarem. Ok? Bom, coloquei uma nota aqui só para dizer e deixar bem claro que essa é uma posição particular do autor, dos autores que fizeram esse material, com uma bagagem aí desde 2007, com projetos, pesquisa, sala de aula, mas obviamente isso não é uma verdade. Assim, alguma empresa pode estar diferente desse patamar, pode querer comentar. Inclusive, eu vou ficar bem satisfeito se alguém quiser comentar, criticar, porque esse é o objetivo da troca. Tá? Então, sintetizando até aqui, esse gráfico ele é só didático, tá? Não tem um volume numérico aqui por trás. É só para mostrar em síntese que as 3 disciplinas centrais, com ênfase mais em operação, então design, transição e operação, é onde a gente tem mais maturidade. Então, se eu pegar hoje uma empresa em azul, que é a empresa que tem mais desempenho daquelas que a gente analisa, por exemplo, uma empresa do setor de bancos, setor financeiro, uma empresa que já tem profissionais qualificados, investimento em IT há 5, 6, 7 anos, ela provavelmente vai ter uma boa maturidade no atendimento, no suporte, no CRS10, no catálogo, vai ter um bom ciclo de gerenciamento de mudanças, vai ter lá uma discussão de SLA sofisticada, mas provavelmente vai resumir tudo que o Strategy sugere em fazer um PDTI. E fazer um PDTI não é o suficiente na visão ágil. Tem muito mais coisa, tem muito mais disciplinas que a gente poderia ter de valor aqui dentro do nosso Strategy. Agora, se você pega uma empresa que tem menor desempenho, daquelas que a gente analisa, uma empresa que recentemente trocou de CIO, o CIO anterior não dava valor a isso, então ainda é muito fazendo da forma como se faz há 15, 10 anos, pouca padronização, poucos processos. Essa empresa provavelmente tem baixíssima maturidade em strategy e nenhuma em CSI. O que isso significa? A gestão de TI dessa empresa não roda o ciclo PDCA. Ela não planeja, faz, executa, analisa indicadores e age. Ela vai apagando incêndio atrás de incêndio. Quando você tem o Operation e o Transition funcionando só eles dois, sem conexão com estratégia e melhoria contínua, você tem um excelente quartel do corpo de bombeiros. É isso que você tem. Quebrou isso, vai lá e conserta. Preciso de um sistema para isso, vai lá e faz. Ah, precisamos de agora automatizar a conexão do celular, faz. Ah, mas está lento, aí dá um boot e bota de novo. Então você tem um excelente corpo de bombeiros. Você suporta o negócio. Para você parar de suportar o negócio e ter o valor que a versão 3 se propõe desde 2007, que é ser um núcleo de excelência em Service Management, você tem que amadurecer as práticas de strategy. Então, eu vou direcionar minha fala agora mais para essa vertente. Tá? Fiz um checklist rápido aqui do que essas empresas que avançaram em IT nos últimos 6, 7 anos fazem bem. Então, se você olha para esse checklist e não identifica que você está aqui, você ainda tem um longo caminho para, pelo menos, ser um bom corpo de bombeiros. Você ainda é um mau corpo de bombeiros. Você ainda é aquele desenho animado que o cara bate de cabeça com o outro, corre, tropeça e prioriza mal. Então, para chegar até aqui, é estabilizar o mínimo. A definição clara do que você oferece para o negócio através da construção de um bom catálogo de serviços. Nós falamos bastante sobre catálogo de serviços.
A Bridge tem um histórico aí de webinar, publicações, falando desse tema, e por mais que alguns pensem, nossa, está repetindo isso, a gente repete isso porque isso ainda é um gargalo. É incrível como a gente vai a empresas que faturam 2, 4, 10 bilhões ano, e essas empresas não têm um catálogo de serviços de TI. Ah, absurdo, Cadu. Pode ser um absurdo, mas é verdade. Empresas com 10 mil funcionários que não têm um catálogo de serviços de TI. Então ainda é um assunto em voga. Para quem já passou por essa disciplina, ótimo. Sempre bom rever, atualizar, mantê-lo constantemente em sintonia com a linguagem de negócio, mas tem muita gente que não tem. Tá? Então, a estrutura de catálogo com a definição de níveis de serviço para cada um dos serviços. E aí, nível de serviço, pessoal, não é só tempo de atendimento. Então, tem gente que fala, defini um SLA para o serviço, 2 horas. Aí fala, 2 horas de quê? 2 horas para entregar o serviço. Então, você pegou toda uma discussão de nível de serviço e resumiu apenas ao tempo de entrega. Isso é muito pouco. Se você pegar o livro Service Design e abrir o capítulo de Service Level Management, gerenciamento de nível de serviço, você vai ver que, além do tempo de entrega, existem N outros requisitos de nível de serviço. Disponibilidade, segurança, preço. Você trabalha o preço dos seus serviços? Bom, então catálogo SLA, dentro do negócio ou dentro da própria área de TI, acordos de nível operacional. Olha, algumas empresas avançaram que a gente visita, são clientes nossos, e tem isso aqui funcionando. Não é a maioria. Tá? Acordos entre a área de infra e a área de sistemas. Acordo mesmo, acordo escrito, em que o gerente de infra e o gerente de sistemas concordam com aquele acordo, definem os comportamentos e os padrões de trabalho entre as duas áreas. Então, em tal momento do design, você tem que me acionar para fazer o dimensionamento da infraestrutura. Se você não me acionar em até 30 dias antes do release, eu não faço o dimensionamento da infraestrutura. Tudo isso documentado, governança em cima disso. Tá? Toda a padronização e automação do fluxo de relacionamento TI-negócio com ponto único de contato, canais ou por web, ou por telefone, ou ambos, ou sistemas instalados na empresa. Mas, enfim, padronização da forma de atender chamados. Isso não tem 9 anos, isso tem muito mais de 9 anos. Isso é o começo da discussão, isso é de 89. Então, a gente está falando de um conjunto de boas práticas de 89 que prevê o conceito de ponto único de contato e que muitas empresas brasileiras ainda não têm. Como não tem? Não tem. Você navega pela empresa, você passeia pela empresa, você vê as pessoas chamando os analistas pelo braço, ligando para o celular do gerente, mandando e-mail para o camarada resolver lá o problema do jogo do filho dele, e a TI atendendo todo mundo conforme a cultura antiga previa. Então, se você não avançou nisso, você parou nesse ponto, isso ainda é um gargalo. Tá? Toda a parte de divisão de níveis de atendimento, deixar o time mais júnior fazendo a atividade mais fácil, o pessoal custa menos, o pessoal lê um script, pega uma garotada aí que fez Cefet, fez uma escola técnica, dá um script para essa pessoa trabalhar, ela custa pouco para a sua empresa e ela vai resolver 50%, 60% dos seus chamados. É isso mesmo, é esse o número. Agora, você tem analista sênior DBA que ganha mais de 10 mil por mês fazendo atendimento de troca de senha. Se você tem um analista que ganha mais de 10 mil reais por mês fazendo atendimento de chamados de troca de senha, você está errado. Você está errado sob o ponto de vista da gestão custo-eficiente. Você poderia ter um cara que ganha R$ 1.200 por mês fazendo atendimento de chamados de troca de senha. Então, automação, autoatendimento, scripts de resolução, jogar as perguntas frequentes para o usuário tentar fazer, incentivar o usuário a tentar fazer a resolução das próprias demandas. Tudo isso é padrão hoje de uma empresa que avançou bem antes. Tá? Botar o pessoal de suporte sênior, nível sênior, para dentro de casa, fazendo tratativas de chamados de nível 3 ou superior, quando for de emergência alta. Esses caras são caros. Todo o resto você pode terceirizar. Todo o resto é mais barato, mais estratégico hoje para as empresas que avançaram, ter um bom player de atendimento ali fazendo. Deixa o pessoal sênior para dentro de casa quando forem chamados que dependam do conhecimento do modelo de negócio, dependam do modelo de aplicação legado, da infraestrutura específica, da nuvem privada. Se não, deixa outra empresa fazer, cara. Não faz você não.
Tá? Isso não é uma regra, mas é um padrão. A diferença entre a Bridge sugerindo uma regra e a Bridge entendendo um padrão do mercado. São coisas totalmente diferentes. Controle total dos itens de configuração, um inventário de TI centralizado, as informações atualizadas e conectadas ao CRS-10. Coisas também que não estão presentes em muitas empresas que a gente visita. Então, se eu abro um chamado, eu não consigo taguear esse chamado à máquina do Cadu. E se eu não consigo taguear esse chamado de forma fácil à máquina do Cadu, daqui a 2 meses eu quero tirar um relatório da evolução dos incidentes da máquina do Cadu, eu não vou conseguir. A não ser que eu peça para o estagiário entrar no banco de dados e fazer à mão. E aí você não está sendo custo eficiente. Tá? Formalização de mudança e liberação de forma organizada e gerenciada. Então aqui está um checklist do padrão. Esse checklist reflete a maturidade no design, na transition e no operation. Então as maturidades mínimas de quem está operando bem com IT. Agora vamos lá. O que a gente está falhando, pessoal? Onde é a dor de cabeça das empresas que tentam avançar, mas não conseguem no uso mais estratégico do modelo na versão 3? Primeiro, existe um processo no livro de estratégia chamado gestão de demandas. Eu aposto que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, inclusive que fez o curso de IT, o Foundations pelo menos, já ouviu falar disso, mas não sabe o que é gestão de demanda. Confunde gestão de demanda com gestão de incidente, gestão de requisição de serviços. Gestão de demanda é um processo que eu trato daqui a pouco, bem estratégico, deveria ser um processo prioritário para um CIO, para um profissional de nível sênior em TI. Ter um bom portfólio de serviços de TI é um processo de gestão desse portfólio. Pouquíssimas empresas no Brasil têm. Portfólio não é igual a catálogo. Se você confunde portfólio com catálogo, anota, bota um asterisco no conceito, dá uma revisada, me manda um e-mail, tem artigo nosso sobre isso, porque não estamos avançando numa discussão estruturada de portfólio. Eu conheço empresas que têm, posso sugerir o benchmark, mas a grande média não tem. Tá? Orçamentação de TI e cobrança reversa avançou muito pouco nos últimos 9 anos. Tá? Eu tenho orçamento de TI, Cadu. Beleza, mas você centraliza esse orçamento, é teu da área de TI? Se esse é um modelo ultrapassado. A gente prevê hoje que a TI seja um hub de entrega de serviços e não a dona de orçamento. Então, o orçamento é do negócio. A área de marketing tem um orçamento de máquinas. Se ele quer a máquina mais cara, se ele quer o sistema mais caro, se ele quer o SLA mais robusto, a gente entrega, mas eles pagam. Isso está no catálogo, está claro lá o preço. Tá? Problemas. Gestão de problemas não é igual à gestão de incidentes. Pouca gente faz hoje de forma proativa a gestão de problemas. Por que não faz? Tem uma explicação. Porque isso demanda headcount, demanda gente sênior. Gente sênior que não esteja atendendo o chamado. Gente sênior que esteja sentada numa sala silenciosa, com dados, com um painel de gestão integrada de TI. Gestão integrada de TI, olhando todos os indicadores de TI e entendendo um comportamento que vai levar até a possibilidade de uma quebra, de uma falha. Isso é gestão proativa de problemas. Tendências, padrões. Toda terça-feira acontece um movimento estranho na rede. Você não pode ter um cara resolvendo um incidente e fazendo gestão de problema. É antagônico. Então, por falta de gente, muita empresa não faz. Ou por falta de conhecimento. Tá? A integração entre os processos. O que é a integração entre os processos? É você estar abrindo um incidente, precisa de uma change, pelo próprio sistema, lá você abre uma change, isso vai para a fila do pessoal de change. O pessoal aprovou a change, automaticamente pelo workflow volta para incidente, libera a resolução do incidente. Abre um chamado, esse chamado traz consigo o item de configuração, e se eu precisar atualizar, já joga no catálogo de serviços uma sugestão de atualização. Muitas pessoas têm os processos, mas eles não estão integrados, automatizados de forma integrada. E aí você perde muito controle gerencial do mundo IT. Coletar indicadores, tratá-los para fechar a melhoria contínua e, por fim, ter um plano de melhoria dos serviços contínuo. O PMS sugerido pelo White.
a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada X meses, o grupo de melhoria contínua sugerindo abordagens para melhorar os serviços. E como é que esse time sabe que precisa melhorar os serviços? Porque eles são os donos dos indicadores, eles controlam os indicadores. Eles veem que um serviço que era muito demandado parou de ser demandado porque já tem uma tendência no mercado a usar isso de uma forma mais user-friendly. Então, esse time tem que capturar isso e mandar lá para o pessoal de design, de projeto, e falar, ó, pessoal, estamos parando de ter acesso a esse sistema, a esse serviço, estamos em desuso, provavelmente por essa causa. Por que a gente não faz uma versão 2 do nosso serviço? Então, tudo que está em vermelho são disciplinas que a gente vê no mercado com altíssimo potencial, conceitualmente elas são muito fortes, poucas empresas têm isso implantado. Tá? Algumas têm, a gente já viu funcionando, não são aqueles tabus que, mas ninguém faz. Sim, tem empresas que fazem e geram resultados com isso. Para caminhar para o final, eu trouxe aqui uns exemplos. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma figura que até usei no último webinar sobre portfólio de serviços. Então, a diferença do catálogo do portfólio é que o catálogo é meramente o menu. Aquilo que já foi aprovado, aquilo que você pode pedir hoje. Mas cadê a discussão estratégica de quais serviços trazem mais valor para o negócio, quais serviços são mais complexos de você entregar, de você manter, o custo deles? Essa discussão carece do entendimento de um business case, de uma discussão de nível de risco, retorno para o negócio. Não é tirar pedido. Se a sua TI tira pedido de projetos / serviços de TI, porque a área de negócio pediu, você ainda é um corpo de bombeiro. Só que você é um corpo de bombeiro que também entrega soluções. A proposta de um portfólio não é essa. É um método sistemático para você avaliar opções reais de uso de serviço. Eu gosto do assunto, por mim eu ficaria horas aqui falando, o nosso tempo é curto, mas pensem no seguinte, pensem que você, independente da sua área, da sua formação, você tem 100 mil reais na sua mão. Esses 100 mil reais, você quer que retorne para você da melhor forma possível. E você chama um analista de investimentos para propor para você onde colocar esses 100 mil reais. Ele vai apresentar um portfólio de opções. Apresentar que uma delas é muito arriscada, mas se ela for feita e a gente der sorte, ela pode triplicar o seu dinheiro. Outra é bem mais conservadora, vai manter você pingando ali uns centavinhos. Mas se você combinar um pouquinho da agressiva com a conservadora, o valor esperado médio de retorno talvez satisfaça a sua ansiedade. Isso é uma discussão de portfólio. Isso é a discussão de portfólio que deveria estar acontecendo nas áreas de TI. Um serviço de TI demanda dinheiro. Então, para o negócio dar dinheiro para a TI fazer aquele serviço, ele tem que saber o retorno daquilo, o valor daquilo, o risco daquilo. E comparar aquilo com N outras opções. O dinheiro não é infinito. Dado que o dinheiro é finito, nós precisamos discutir onde colocar o dinheiro da TI. E essa não é uma discussão só de orçamento. Primeiro, deveria ser uma discussão de portfólio. Esse gráfico é um exemplo de uma empresa que analisa complexidade versus a criticidade de projetos e serviços. Aqui dentro dos quadrantes existe uma proposição do que fazer rápido, o que não fazer, o que você repensar o business case, que não vai ser aprovado nesse momento, e sempre vinculando ao ROI e ao retorno esperado para o negócio. Tá? Para fechar, 2 últimos slides aqui também, sugestão. Essa figura aparece em alguns materiais nossos. Só queria mostrar para vocês que esse preço aqui, isso não é um e-commerce, tá? Isso é um catálogo de serviços de TI. Então, cadê o preço no catálogo de serviços de vocês? Mas cadê o preço? Preço. Se você está oferecendo um serviço de impressão, se você está oferecendo um dispositivo mobile para um gestor, para um executivo, se você é TI e você ainda absorve os orçamentos disso tudo, não é isso que a gente propõe. Não é isso que é uma boa prática. Deixa o orçamento para o negócio, trata da lógica de insourcing. Você está dentro da empresa, oferecendo aquele serviço. Se o cara tiver grana para pagar, ele vai pagar, você só vai dizer quanto custa e o que você precisa para manter. Tá? Cobrança reversa. Dentro do livro do Strategy existe uma descrição da proposição IT sobre cobrança reversa. A gente conhece poucas empresas hoje no Brasil que fazem isso. Tá?
E, por fim, o último exemplo aqui de casos sobre disciplinas que estamos falhando é a disciplina de gestão de demanda. Olhem esse gráfico, e ele é um gráfico didático de uma empresa que a gente tirou nomes e tirou informações que a caracterizassem. Essa é tão simples quanto a evolução da necessidade de licenças do Google Earth Professional de janeiro de 2015 para frente. Então, um planejamento de demanda previa que haveria um acréscimo abrupto em setembro, agosto, que foi planejado devido a um movimento de fusão com uma empresa internacional. Então, a TI participou da estratégia de fusão dessa empresa desde o começo e entendeu que no modelo que você fizesse o Go Live da integração dos processos, a própria TI da empresa que tinha maior porte ia absorver a necessidade de ter e manter as licenças do Google Earth Professional. Pega o Google Earth Professional, extrapola para todos os serviços, todos os softwares, todo o uso de infra, microinformática da sua empresa. Você tem esse planejamento futuro de demanda? Você, TI, sabe que movimentos o negócio está fazendo que podem expandir ou contrair a demanda por TI? O que é a história mais comum no mercado brasileiro? É você um gerente de TI. Aqui em julho você é chamado para uma reunião. Nessa reunião te mostra um gráfico falando assim: fulano, mês que vem, quando você tem sorte, ou não, semana que vem, quando você está no mundo normal, nós traremos a empresa Blau para cá e esse time vai precisar de algumas, no caso que dobrou, né? De algumas licenças do Google Earth Professional. Vê lá para a gente, por favor. Ou então, vamos abrir uma nova fábrica e a gente vai precisar de internet. Ah, legal, quando é que essa fábrica fica pronta? Ela fica pronta agora, em julho. Quantos funcionários? 1.200 funcionários. Eu tive dificuldade aqui no Rio de Janeiro de trazer a internet para um escritório de 30 pessoas. Ainda estou com dificuldade. Imagina para 1.200 pessoas. Quanto tempo você precisa de antecedência para montar uma boa rede para 1.200 pessoas? A maioria dos gerentes de TI, superintendentes, CIOs, são pegos de surpresa, porque não tem a estruturação de um processo de planejamento futuro de demanda, para entender sazonalidade, periodicidade, crescimentos abruptos, ou crescimentos ou decréscimos também. Se você não entende o futuro de demanda por aquilo que você está oferecendo, é óbvio que você não vai conseguir fazer gestão de SLA, pessoal. É que nem você decidir empreender. Vou abrir uma empresa. Minha empresa vai vender o quê? Minha empresa vai vender temaki. Então, vou abrir uma empresa de temaki. Vou colocar minha empresa de temaki na Faria Lima, em São Paulo. Essa empresa vai ter lá 3 funcionários trabalhando na cozinha e 2 atendendo. Aí você vai me perguntar: ah, legal, Cadu, você previu quantos clientes você vai ter? Não. Como assim não? Não previ. Eu tenho 2 funcionários no atendimento e 3 na cozinha. Ah, e se vierem 100 pessoas te pedir isso? Vai ter fila, a gente não vai conseguir atender. Você não daria credibilidade para o empreendedor que tivesse esse diálogo com você. Como assim você não previu o número de clientes, não fez um estudo de mercado, viu o futuro, o crescimento de demanda por temaki, tendências macroeconômicas? O empreendedor faz isso. Por que o gerente de TI, o CIO, não fazem isso? Ok, eu sei as respostas, mas a pergunta é retórica. Por que a gente não está fazendo isso? Tem um plano de crescimento de demanda do negócio. Ah, Cadu, a gente não tem agenda com o negócio. Cadu, as informações não são compartilhadas. Cadu, a gente não se envolve. As informações chegam para a gente depois que tomaram a decisão lá no conselho. Bom, então esse é o problema. Tá? Cada um na sua empresa tem que saber que mecanismos consegue utilizar para participar das discussões que vão impactar na demanda de TI. Tem um exemplo rápido para fechar esse tópico que eu uso em sala de aula, que é um exemplo real de um hotel em Buenos Aires que recebeu um congresso de profissionais de TI. Um congresso que vão, sei lá, 300, 400 funcionários de TI para um auditório, é esperado que esses 300, 400 levem seus smartphones, seus notebooks, e todo mundo queira acesso à rede. E aí, obviamente, a rede do hotel não segurou, não era preparada para isso. Então, o evento de TI não teve rede. Aí conversa com o gerente de TI do hotel. O gerente de TI do hotel não sabia do evento de gestores de TI que tinha no hotel. Não houve essa comunicação. Então, o gerente de TI do hotel era uma pessoa que não ficava naquela unidade, ficava num centro corporativo em São Paulo.
ele recebeu uma informação que estava um pico lá de demanda naquele momento, ia cair a rede caiu. Aí ele, obviamente, me perguntou assim, eu deveria ter sido comunicado sobre esse congresso? Eu falei, não, você deveria ter sido comunicado sobre todos os congressos, sobre todo o uso de tecnologia da informação de todos os hotéis da sua rede. Você tem que ser membro de um conselho sobre crescimento, expansão, eventos, porque você habilita esses eventos a acontecerem. E aí, obviamente, depois ele foi pleitear o lugar dele nessas discussões. Então, se você está com um sentimento de, Cadu, já passei por isso, isso aí já é passado para mim, parabéns, você está fora da média, você está acima da média. Se você está com esse problema, não vou dizer que o ITIL resolve a sua vida. Não resolve a sua vida. Mas tem lá uma disciplina chamada Demand Management, que tem sugestões, indicações de práticas para você, pelo menos, sair do zero. Esse processo não é um processo operacional, ele está no strategy, ele não deveria ser tratado como um assunto lá que você passa para um analista. Isso tem que ser levado para o seu mais alto cargo de TI, para que ele leve para o conselho de governança, para o comitê estratégico, para o nome que você quiser dar para quem discute TI na sua empresa. Tá? Para fechar, então, o que tem pela frente? Infelizmente, talvez a expectativa de vocês fosse, o Cadu vai falar sobre a versão 4. Não, não tem versão 4. Eu monitoro os sites, tenho contato direto com os representantes da Exim e da Axelos, bato papo com eles de vez em quando. Não tem uma perspectiva real e uma data para um novo modelo. E ainda acho também que seria prematuro, porque tem muita disciplina do modelo antigo que a gente não executa. O que tem de novo, então? Tem uma discussão boa, nova, de 2014 para cá, que é a integração de ITIL com DevOps. Se você é um profissional mais da área de sistemas e projetos de TI, você está menos interessado em ITIL, provavelmente está mais interessado em DevOps, que é a integração do desenvolvimento com operação. Tem um framework, tem conhecimento estruturado falando sobre DevOps. Só que os dois falam uma interface muito próxima. DevOps e ITIL falam de integração entre projeto e operação. Então, já tem aí mais conhecimento de integrações sobre ITIL e DevOps. Esse material que eu coloquei aqui, o print, é um material da Axelos. Se você googar isso aqui, você vai achar. Se você não achar, você pode me pedir. Que não é nada demais. É um material, um white paper, que fala do começo da integração que está se propondo para que os dois assuntos conversem. Em termos de certificado, quem já fez o curso de fundamentos aprendeu as palavras, não aprendeu muita coisa. Aprendeu o que é, como é que diferencia A de B, o que é incidente, o que é problema, em que livro está, fez uma prova mais decoreba. Em seguida, teria lá o nível intermediário, que tem os ciclos de vida do serviço. E depois teria o nível lá do ITIL Expert, para você, caso esteja interessado em evoluir nessa carreira, se certificar e ter mais conhecimento técnico sobre o assunto. De novidade, tem uma nova camada de curso chamada Practitioner, que está surgindo aí logo após o Foundation. Então, se você fez um Foundation e não evoluiu ainda na sua certificação, tem um curso agora chamado Practitioner, que não é tão pesado como os antigos intermediários, mas que traz uma visão um pouco mais prática sobre o uso dos conceitos do modelo. Tá? Então, quem tiver interesse, pesquisa aí no site da Axelos, ou entre em contato comigo, eu tenho mais informações. E o que a gente tem pela frente é isso. O que tem agora de expectativas? Expectativas que as empresas questionem e cobrem de uma forma um pouco mais institucional essas organizações responsáveis, para que elas atualizem, pelo menos, algumas das práticas. Porque os exemplos, quando você pega o texto da versão 2011 para ler, a gente sente uma carência de falar palavrinhas mais modernas, como, por exemplo, falar sobre modo 1, modo 2, falar sobre digital business, falar sobre analytics. A gente sente falta desses exemplos dentro do ITIL. Então, essa é uma demanda que as organizações já estão passando para os responsáveis. Tá bom? Para fechar, eu trago aqui um convite a vocês, quem não conhece, conhecer o nosso portal de conhecimento. Está no nosso site, tem lá todos os webinars que a gente deu, todos os artigos que a gente publica, tudo gratuito. A Bridge é uma empresa de consultoria que tem um forte vínculo com pesquisa, então tem um forte apelo por conhecimento. Nós temos o maior prazer em compartilhar conhecimento, trocar, disponibilizar as coisas.
Adoramos ouvir críticas, marco de vez em quando alguns Skypes ou conversas com pessoas que têm abordagem diferente da nossa para entender. E é isso, pessoal. Quem gostou, quiser compartilhar, fique à vontade, isso vai estar gravado. Quem tiver qualquer pergunta pode fazer. Acho que o Rodrigo já selecionou algumas perguntas aqui. Eu vou responder aquelas que couber no tempo. Se eu falei em algum momento, eu peço desculpas aí pela expectativa de alguns. Se alguém esperava alguma coisa que não foi atendida, me manda um e-mail, eu gosto de conversar. E contem com a gente futuramente para apoiá-los se vocês tiverem interesse. Tá bom? Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, eu acho que eu consegui consertar o áudio aqui. O helpdesk do marketing aqui funcionou. Bom, tem só uma pergunta rapidinha aqui. Estão perguntando para você repetir o nome desse curso intermediário do Tá, estou colocando aqui na tela de novo, no canto direito, é até difícil ler, né? Mas eu falo Practitioner, que esse é o texto oficial lá da Axelos, é o nível prático, digamos assim. Então, dá uma googada com esse termo aí, Practitioner. O português às vezes atrapalha um pouquinho a nossa leitura. Não damos esse curso ainda, estamos em processo de entender para poder dar, mas é o que vem, é uma camada acima do Foundation. A Flávia está perguntando aqui o que você acha do uso mais efetivo da operação e transição de serviços se dá justamente pela grande difusão e origem do ITIL 2, ou realmente pela maturidade ou tamanho do budget das empresas nacionais? Eu acho que a sua primeira opção, o histórico, né, a dependência do histórico ITIL, como ele começou com... Alô? Oi, tá ouvindo? Estão ouvindo? Tá, beleza. Só para responder a pergunta, então. Com certeza, a dependência que nós temos hoje e a maior maturidade que nós vemos hoje em operação e transição é derivada da versão 2, porque a versão 2 tinha já esses processos, a maioria desses processos, e muitas empresas, lá no começo de 2000, teve o boom ITIL, né? Em que os cursos eram caríssimos, poucas pessoas sabiam sobre o modelo. Então, quando se começou a discutir ITIL, se começou a discutir por operação e entrega. E aí, operação e transição são mais maduros nas empresas hoje, porque tem mais gente que sabe falar sobre o assunto. E aí, o que eu vou falar pode parecer um pouco arrogante da minha parte, mas não é. Confessem que eu estou falando com toda a humildade. Confessem não, acreditem que eu estou falando com toda a humildade do mundo. É que tem pouca gente que sabe discutir o strategy hoje no mercado. Você tem vários ITIL formados aí, profissionais ITIL. Mas às vezes o cara se forma em ITIL e vai trabalhar numa empresa que essa empresa fica focada só na operação. Então aquela parte conceitual que ele aprendeu foi. Então são poucos os profissionais hoje que discutem bem a parte de estratégia, a parte de melhoria contínua. Porque tem poucos casos de sucesso. Então é um problema, aquele negócio, né? O ovo e a galinha. Se você se forma no negócio, mas não tem mercado para você atuar, é normal que você vai esquecendo. Agora, se você esquecer também, você não consegue impulsionar o mercado e você não vai gerar nunca essa demanda. Então, tanto falta de visibilidade do negócio como importância, cabe a nós, TI, vendermos isso para fora da nossa forma, como a dependência do histórico do uso do modelo na versão 2. Tá? O Renê aqui está perguntando o que você acha da implementação da norma ISO 2000/1, se ela pode influenciar e ser um fator de sucesso na conscientização da organização de TI, na busca pelo exercício de processos mais exóticos, especialmente na criação de uma cultura de melhoria contínua. Eu acho que a pergunta está relacionada com a ISO 20000, provavelmente, né? Assim, a ISO 20000, ela é uma ISO, para quem não sabe, criada a partir das disciplinas do ITIL versão 2. Então, quando você fala em certificação ISO 20000, você já está trazendo consigo a maturidade nos processos de entrega e suporte aos serviços, que é o núcleo lá de incidente, mudança, configuração, requisições de serviço. A dificuldade que eu vejo hoje, por exemplo, a Bridge é uma empresa que sabe oferece, sabe discutir a 20000, somos uma empresa que fazemos a implantação da 20000, tem pouca demanda no Brasil pela 20000. Porque para você
ter a 20 mil, ou o seu negócio ele tem uma visibilidade da importância disso, que são poucos os que têm, ou você é um negócio de TI, então se você é uma empresa que oferece serviços de colocation, de data center, aí beleza, faz todo sentido você ter uma 20 mil, porque você está aumentando até o teu marketing, está melhorando o seu marketing para o mercado. Olha, eu estou oferecendo um serviço de TI, eu tenho uma norma que garante que eu tenho estabilidade, entrega. Mas se você é uma empresa de petróleo, se você é uma empresa de varejo, se você é uma empresa de healthcare, para o CIO conseguir convencer o diretor financeiro a bancar um projeto de 20 mil, são poucos os que conseguem. Então, respondendo a sua pergunta, se você consegue espaço para usar 20 mil, bem provável que você traga consigo um aumento de maturidade e conscientização das disciplinas ágeis, porque uma coisa é correlata à outra. Se você não tem uma empresa que tem essa cultura, é pouco provável que o assunto 20 mil saia de uma reunião, saia do papel, saia de um plano. Infelizmente, tá? Ou mais uma? Tem mais várias. Ele pediu uma consultoria particular aqui, mas eu vou tentar dar uma... Ele está falando também da questão de a utilização de filosofias como DevOps, o Agile, pode criar um novo ídolo e enfraquecer e desencorajar o uso do Agile? É legal perguntar isso, porque dentro da mesma área de TI você tem forças diferentes brigando por atenção, né? O mundo ágil, hoje, e eu vou tentar não ser muito longo na minha resposta, o mundo ágil hoje ele é necessário, ponto. Quando você fala do modo 2, para quem não está acostumado a essa nomenclatura, modo 1 e modo 2, minha sugestão é dar uma pesquisada sobre TI bimodal, TI em dois modos. Então, existe um modo 1 e um modo 2. O que é o modo 2? É um modo que depende e carece de agilidade, velocidade, sprint. Nem toda TI precisa ter o modo 2, mas cada vez mais os negócios digitais pedem o modo 2. Os profissionais que trabalham no modo 2, eles em geral não gostam de uma discussão de IT, não gostam de uma discussão de processos, porque eles veem valor em você ter a facilidade de colocar um post-it na parede, alguém lá pegar esse post-it, resolver o bug rápido e está resolvido. Isso não virar registro, não ter processo. Mas tem um problema, alguém tem que manter o cofre seguro, alguém tem que manter o site funcionando, alguém tem que entregar a senha lá do novo diretor assim que ele pisar na empresa. O modo 1, ele depende de uma blindagem, ele depende de processos. Então, o mais comum hoje é você ter um muro de Berlim separando o modo 1 e o modo 2. O pessoal de processos, infra, governança, compliance, são os caras mais chatos, e aí eu sou um desses caras, eu posso falar isso. E o pessoal ágil, que está lá fazendo os sprints, está testando mínimo produto viável, coloca no mercado, tira do mercado, bota a funcionalidade para o usuário fazer junto com você, faz os times Scrum. Mas assim, tem que ter uma conversa, tem que ter um meio de campo, que é a proposição do DevOps na integração com o IT. Então, sim, é uma dificuldade você integrar esses dois times, porém, a empresa de sucesso hoje, ou a organização de sucesso hoje, pública ou privada, é aquela que vê valor tanto no modo 1, que é o time de processos, é o time de controles, é o time de indicadores, que mantém o business seguro e funcionando, e também vê valor no time ágil, moderno, que está lá no LinkedIn, Facebook, testando, mandando, pegando insumo em tempo real, botando post-it na parede. Em algum momento, o ágil para de ser ágil, vira algo que tem que estar estável, vai para a caixa do modo 1. Então, é necessária, e aí assim, o mundo acadêmico hoje está discutindo isso, a integração modo 1, modo 2. Tá? Cuidado para a sua empresa não ter o muro de Berlim. A gente está vendo alguns muros de Berlim sendo construídos, gerando ruptura mesmo. Gerente que não fala com gerente que discute com gerente em reunião, porque um quer orçamento para um lado, um fala que o outro é besteira, chama o outro de ultrapassado, de velho, o outro chama o outro de pirralho, porque tem 26 anos de idade, está falando de agilidade. Então, cuidado, essa briga não é saudável para as empresas. Vamos mais uma? Que aí mais uma aqui.
O Gilberto fala assim, o René até falou dessa questão de se o problema de utilizar essa parte do strategy é um problema de TI ou se é um problema das empresas. Eu acho que você já falou um pouco disso. Muitas empresas, a TI que não tem cultura de strategy, mas a própria empresa não tem, né? Mas acho que você já deu uma abordada nisso também. E aí o Gilberto coloca aqui, além desses primeiros anos de arte, algumas empresas brasileiras voltaram sua atenção para a implementação do MPS-BR, serviço, que é uma biblioteca brasileira que já tem alguns anos. Uma experiência inicial desses dois frameworks, por assim dizer, em que se pode comparar a eficácia e eficiência dos dois modelos. O MPS-BR, ele, por muito tempo, ele era conhecido só com... Estão me ouvindo? Está ouvindo? Tá. Voltando então, o MPS-BR, por muito tempo, foi conhecido e entendido como um modelo nacional, feito aqui pelo pessoal, se eu não me engano, aqui da COP, da UFRJ, como um modelo para software, né? Para projetos de sistemas. E aí, quando você começa a discutir serviços, você está saindo só da parte de design e indo para a parte de entrega. É aquele negócio, né? Depende muito do time para o qual você torce e o tipo de mentalidade que você criou, quem são os seus gurus. Quando eu converso com meus alunos, eu falo o seguinte, pessoal, essa briga de modelo A versus modelo B é uma briga de mercado. Então, é um modelo A que quer defender que o seu é melhor, o modelo B que quer vender os seus cursos e quer lucrar os seus acionistas vai dizer que não, o modelo de lá é melhor. Na verdade, quem não está dentro dessa briga ganhando dinheiro com ela, tem que se posicionar de forma cética e crítica. Todos falam a mesma coisa. A importância de você ter um projeto que entenda os requisitos e na hora de você entregar para a operação, contemple requisitos de infraestrutura, blá, blá, blá. A ITIL tem mais abrangência quando você está falando de operação e serviços. Então, se eu tiver que dizer a minha opinião, é muito mais rico e tem muito mais case de sucesso você pegar a parte de operations do ITIL, usar conforme o que é sugerido, adaptando a sua empresa, mas você pode, deve utilizar o MPS-BR ou CMMI como um conjunto de requisitos para o teu time de projetos, para o teu time de engenharia de software, que aí o ITIL não entra. Então, eu como pesquisador me interessei por muito tempo, não para consultorias de mercado, mas para pesquisa acadêmica mesmo, montar metamodelos, modelos que façam a integração entre modelos. Então, como é que você combina, por exemplo, o MPS-BR com o ITIL? Essa é uma boa pergunta. Se eu uso um ou se eu uso outro, essa não é uma boa pergunta. Então, filosofando um pouco aqui na sua resposta, o importante é fazer as perguntas certas. A pergunta certa é como é que eu tiro mais valor para a minha empresa, combinando, usando de forma integrada o ITIL com o MPS-BR. E aí você pode, por exemplo, conectar as disciplinas de design com o MPS-BR, pegar os insumos da parte de serviços do MPS-BR, conectar com operations e ver onde isso vai dar. Tá? Então, para fechar, nós não vendemos que um framework é melhor que o outro. É sempre entender qual é a demanda que a sua empresa tem, que problema você quer resolver e por qual caminho a resolução desse problema tende a ser mais efetiva. Por casos de sucesso no mercado, profissionais que dominem, pessoas que você conhece, confie. Muitas vezes você vai escolher um framework porque você conheceu uma pessoa que domina aquele framework, te passou segurança sobre aquilo, tem um case de sucesso e você vai segui-lo. São os gurus, né, que eu brinco. Então, existe a possibilidade de integrar. Eu tenho trabalho já feito de integração com o CMM, que por derivada dá para fazer com o MPS-BR, e tem caminho para isso, tá bom? Bom, pessoal, da minha parte eu vou encerrar para respeitar o horário de todos. Foi um público muito legal, a gente teve quase 200 pessoas assistindo simultaneamente o nosso webinar. Ele está gravado. Aqui fica uma sugestão, então, de você acompanhar a Bridge nas redes sociais. Nosso LinkedIn fala sobre vagas de trabalho, cursos que a gente oferece, projetos de consultoria de sucesso que a gente publica. E nós temos o costume também de nos colocar à disposição para reuniões, visitas, conversas. Então, estamos à disposição. Fiquem à vontade de compartilhar esse material. Daqui a um mês teremos um próximo webinar.
Assim que o tema for definido, vocês vão receber na mala direta de vocês. Obrigado pela paciência e pela audiência. Desejo aí um bom final de semana a todos e um bom feriado, né? Amanhã é feriado, isso é uma coisa boa. Espero vê-los em breve, tá? Um abraço, Rodrigo, obrigado. Obrigado a todos. Mais uma vez, inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão sobre o tema do próximo webinar, podem mandar pelos contatos que estão aí, ou até mesmo pelo nosso chat aqui enquanto a gente encerra. Muito obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Tem algumas perguntas aqui que foram enviadas que eu vou passar para o Carlos, ele entra em contato com vocês pessoalmente. Senão a gente vai ficar aqui. É bom porque o tema foi animado, então as pessoas estão... fizeram bastante perguntas, muitos comentários, que acabam que são perguntas do YouTube, então a gente deixou um pouquinho aqui para dar tempo de responder algumas perguntas principais e estamos à disposição de vocês. E, novamente, se vocês quiserem marcar, tiver alguma dúvida muito específica para a empresa de vocês, para o negócio de vocês, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de agendar um primeiro bate-papo aí com o Carlos ou com algum expert da Bridge para entender melhor o seu desafio e ver como a gente pode colaborar ou como pode orientar você a seguir algum caminho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sigam a gente nas nossas redes sociais e lembrando a todos, o próximo webinar vai ser sobre segurança da informação. A Smart Cyber, que é uma empresa do grupo Módulo, vai estar falando sobre como implementar os top 20 da SANS para reduzir rapidamente os riscos cibernéticos, que é um assunto também bem relevante nos dias de hoje. Então, entre no site da Módulo, tem lá como se inscrever para esse próximo webinar, no dia 2, na próxima semana, quinta-feira, 11 horas. E, mais uma vez, agradecer a todos aí por estarem conosco. Muito obrigado, até o próximo webinar. Um bom dia, um ótimo feriado aí para todos. Foi ótimo, foi muito bom. Tá aberto,